Exercício programado 10, questão 4. Uma caixa sem tampa deve ser construída de um pedaço retangular de papelão com dimensões 12 por 20 centímetros. Deve-se cortar quadrados de lado X e cada canto e depois dobrar conforme a figura. Então aqui tem um pedaço de papelão, 12 por 20, vai ser cortado aqui quadrados de medida X e aí dobrado a partir desse momento aqui, tá? O item A, expresse o volume da caixa em função de X. Bom, para a gente entender o volume, a gente precisa calcular a área da base, certo? A gente já viu que o volume ele é a área da base vezes a altura. Então, preciso saber quem é a base e quem é a minha altura. Não é fácil, não é difícil perceber que quando a gente vai cortar essas pontas aqui e dobrar, a altura da caixa vai ser exatamente a dobra, ou seja, a altura da caixa vai ser x, ok? Agora a gente precisa pensar nas dimensões da base. Veja, vamos pensar primeiro nessa medida aqui. Ela teria uma base total de 12, mas quando eu dobrar aqui, ó, e quando eu dobrar aqui, eu vou perder x de um lado e vou perder x do outro, para que seja feita a dobra. Então, essa dimensão, quando virar uma caixa, vai ser 12 menos a parte que eu perdi, ou seja, 12 menos x, ou seja, 12 menos 2x. E a outra dimensão, da mesma forma, eu tenho um total de 20 e ele vai perder x e vai perder x, ou seja, 20 menos 2x. Então, eu tenho a base, as duas dimensões, e eu tenho a altura. Então, calcular o volume dessa peça aqui pode ser a área da base vezes a altura, ou pode ser simplesmente a multiplicação de todas as dimensões, que vai dar a mesma coisa. A área da base. A base é um retângulo de lados 20 menos 2x, que multiplica a outra dimensão, que é 12 menos 2x, e a altura é o próprio x. Então, é só resolver essa multiplicação aqui, tá? Primeiro, eu vou multiplicar só os parênteses para facilitar. Vamos lá. 20 vezes 12 vai dar 240. 20 vezes menos 2x vai dar menos 40x. Menos 2x vezes 12 vai dar menos 24x. E menos 2x vezes menos 2x vai dar mais 4x². E tudo isso vezes o x que está aqui fora. Ok? Esses dois termos do meio a gente pode juntar. Então, só dar uma organizada aqui. Vai ficar 240 menos 40x com menos 24x vai dar menos 64x mais 4x², isso vezes o x. Agora é só fazer a distributiva aqui dentro. Teremos x que multiplica 240, 240x, menos x que multiplica 64x, vai dar 64x², mais 4x que multiplica x², vai dar x². Então, está aqui a fórmula do volume da caixa, ok? Só dando uma organizada, normalmente a gente prefere colocar os termos de maior grau primeiro, então seria 4x² menos 64x² mais 240. Mas isso não vai influenciar em nada a nossa conta. Ok? E o domínio desse caso, que ele está pedindo na letra B, o domínio vai ser algo mais prático, porque quando a gente olha aqui para a função, não tem restrição nenhuma, tá? Mas como se trata de uma caixa, veja que existe um valor máximo que eu possa cortar como x, tá? Eu poderia considerar o x como 0, por exemplo, né, e não cortar nada, e ainda assim conseguir fazer uma caixa. Ou eu poderia cortar um valor máximo. Qual seria o valor máximo aqui para x? Veja que esse lado menor mede 12, desculpa. O lado menor mede 12. Então, o valor máximo para x, lembrando que eu corto de um lado e também corto do outro, o valor limite para o x seria 6, porque se eu corto 6 de um lado e 6 do outro, cortaria essa parte inteira, ok? E aí sobraria aqui só um pedaço aqui no meio. Então, esse nosso domínio, ele vai estar limitado a essas duas informações, a não cortar nada e a cortar 6,
porque seria o valor máximo aqui para esse lado, já que ele mede 12, então se eu corto 6 e 6, não consigo cortar mais que isso, tá certo? Então o nosso x, ele é o domínio aqui para o x, ele vem de algo mais visual aqui, mais prático da nossa caixa, do que teórico aqui de restrição da nossa função.